mensagem de hoje se chama o alistamento, a autoridade e o envio. Tem algum fundo em algum lugar? Gente, que bonito. Uma salva de palmas para os designs gráficos da nossa igreja. Aleluia. Gente, que top. O alistamento, a autoridade e o envio. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 32, verso 22. Nós não vamos para lá ainda, mas é aí que nós vamos navegar um pouco. Sabe qual é o conflito dessa mensagem? Eu te explico enquanto você abre a sua Bíblia. Se você está abrindo o celular, talvez demore um pouquinho mais, porque a atualização do YouVersion está lenta demais, eu te entendo. Ninguém vai te apedrejar. Não é verdade? Fala a Deus, que eles ouçam isso, os desenvolvedores. Olha o conflito dessa mensagem. É uma pergunta que todos nós temos. Como um Deus perfeito, através de uma missão perfeita, faz isso acontecer em meio de pessoas imperfeitas? Deus é perfeito, sim ou não? Ele realiza um plano perfeito, amém? Mas através de pessoas imperfeitas. Essa é a crise. A gente não consegue entender isso de pronto. Peraí, Deus é perfeito, a missão dele é perfeita. E por a missão dele ser perfeita, a salvação dele está disponível para mim aqui hoje. Mas eu sou imperfeito. Então como é que eu entro nessa matemática e não azedo tudo, não estrago tudo? A gente vai aprender nessa mensagem. Ninguém vive o seu chamado por acaso. Ninguém acorda missionário e fazendo grandes coisas. É algo intencional, requer uma escolha. É preciso decidir, romper com algumas coisas. Não dá para começar uma missão sem antes receber o que é necessário. As ferramentas, as coordenadas. Se alguém chegar para você e falar assim, vai para São Paulo e faz. Vou como? Fazer o quê? Precisa de um esclarecimento mais amplo. E a nossa missão requer isso também. A gente precisa entender as etapas que Deus quer trabalhar e permitir que a transformação aconteça em nós. Por quê? Porque Deus não vai fazer algo através de nós se Ele não fizer primeiro em nós. O maior perigo de alguém que já se entregou para Jesus é ser instrumento para fazer uma pancada de coisa para os outros, mas ele não deixa Deus fazer nada nele. Aí eu entendo Jesus dizendo para aqueles caras, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Porque eles chegaram e falaram, Jesus, nós fizemos, mas eles não falam nada do que eles fizeram do lado de dentro, do que eles deixaram Deus fazer neles. A sua primeira missão, presta atenção com força nisso, a sua primeira missão é deixar Deus trabalhar do lado de dentro. Porque se a gente não deixa Deus trabalhar do lado de dentro, pouco vai acontecer do lado de fora. Se você está fazendo algo do lado de fora e ainda não deixou Deus trabalhar do lado de dentro com força, através do Espírito Santo, do MDA, do Celebrando a Recuperação, você não tem ideia do que Deus podia fazer através de você. Você está vivendo a amostra grátis. Quando você deixar Ele trabalhar do lado de dentro de verdade, assim, de você bater de frente com seus maiores medos, defeitos, traumas, aí você vai ver o tamanho das coisas que vão acontecer. Então, Deus ele é o maior interessado em que o grande mover aconteça não somente do lado de fora, mas principalmente em nós. Nós temos vontades, desejos, planos, mas um dia nós descobrimos que nós fomos feitos para fazer uma vontade maior. Então assim, fazer a nossa vontade é bom, é ou não é? Sim ou não? É bom a gente fazer a nossa vontade, não discorde disso. É bom quando você chega em casa cansado, suado, você tira a meia, parece que você mergulhou no Tietê, aí você entra e toma um banho. Não é bom? Ou vai dizer que é ruim? É bom! Você está com fome, talvez, puxa, eu vou sair do Eleve, aí eu vou comer uma pizza, ou eu vou comer uma esfirra, ou eu vou comer, sei lá o que você gosta de comer. É bom, não é ruim. Eu não estou aqui para dizer que é ruim você saciar a sua vontade. Mas quando a gente sacia a vontade de Deus, é tão bom quanto saciar a nossa própria vontade, só que com plus, porque eu agradei a Ele também. Então às vezes você quer fazer a opção B, e Deus fala, faz a A. Eu te garanto que se você fizer a A, vai ser mais prazeroso do que a B, e aí você ainda por cima vai agradar a Deus. E a gente precisa escolher no meio desse conflito. É uma decisão, não tem jeito. Por quê? Porque isso é renúncia. Sabe a melhor definição de renúncia que a gente pode ter? Não é a do dicionário. Sabe o que é renúncia no mundo espiritual? É abrir mão de algo bom para receber algo ainda melhor. Amém?
Porque afinal de contas, vamos ser bem sinceros, o gostinho do pecado na hora é bom, sim ou não? Vamos ver quem tem coragem. Se fosse ruim, neguinho não pecava. Como diz o dicionário do Fabão, né? Se fosse ruim, vagabundo não pecava aí. Carioca já põe um jeito diferente. Se o pecado fosse ruim, o gostinho, na hora ninguém pecaria. Não é possível comparar o pecado a comer cocô. Não é isso que eu estou dizendo. O pecado, a priori, ele tem um gosto bom, mas ele apodrece a alma e gera morte. Então o que é renúncia? É ver que realmente aquela situação de, puxa, vontade de fazer isso, cara. Vontade de mandar esse inbox 3 da manhã para ele ou para ela. E eu sei que tem gente que faz isso, tá? Cuidado com os inbox das 3 da manhã, eles vêm acompanhados de um coração na bandeja. É sério. Tem gente que manda inbox 3 da manhã. Por favor, qual o horário de culto da PIB? pibnet.com.br 3 da manhã? Não. No horário da tentação? Não. Então, renúncia é abrir mão de algo bom. É fazer assim, que vontade de mandar um recadinho para ela, mas eu vou ajoelhar e mandar um recadinho para o Espírito Santo nessa noite. Amém? A gente só vai ser doido se a gente fizer isso. Se a gente não fizer isso, a gente é normal. E Deus chamou para ser esquisito, lembra? Essa vai ser uma noite esquisita, mas abençoada. Então a gente tem que renunciar para viver a nossa missão. O ministério que não custa nada, não leva a lugar nenhum. O pastor Carlito Paz falou isso. Nunca mais esqueci. Se não custa nada, não leva a lugar nenhum. Se você está renunciando, se você está abrindo mão de algo que a carne está pedindo, ou de algo que nem é pecado, mas Deus está te pedindo para não escolher, é porque Ele está te levando para algum lugar. Amém? Deus não te chamou para uma furada, Deus não te chamou para uma roubada, Deus não te chamou para ficar solteiro, ser titio e ver todo mundo casar e ficar lá no fundo pegando buquê. Não! Amém? Se Deus botou no seu coração um sonho, de se casar, de liderar um ministério, de ir para o exterior fazer missões, ou de fazer missões no primavera enquanto não vem a missão no exterior, porque quem for fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Amém? Se Ele colocou isso no seu coração, você acha que Ele não ia cumprir? Deus não defrauda os outros não, cara. Deus, Ele coloca algo no seu coração que é maior do que você. Por isso você não consegue parar de pensar nisso, sonhar nisso, orar por isso, e você vai viver isso em nome de Jesus. Amém? É bem isso. Então Deus, Ele tem uma missão para cada cristão, e às vezes nós enganamos que a gente vai se saciar quando a gente alcançar bens materiais, posses. Tem gente que só pensa na festa de casamento, mas a gente tem aprendido nessa igreja que o casamento é uma vida em conjunto, e não só a festa, a lua de mel, uau, não é só isso. É uma vida. Olha o que o pastor Fabiano falou. Casamento não é uma necessidade, é uma revelação. O casamento não sacia ninguém, mas ele revela totalmente o que está na pessoa. Que preciosidade aprender isso solteiro. Que preciosidade aprender isso na Leve Livre. Que preciosidade aprender isso entre seus 19 e 30 anos. Abraça isso, não esquece essa palavra. Então a nossa vida nunca vai fazer sentido enquanto a gente não viver o nosso real chamado e a missão pela qual Deus nos chamou. Então a pergunta é, você tem entregue sua vida para cumprir a missão que Deus tem dado para você? Ou você está se sentindo somente a passeio nesse mundo? As pessoas mais depressivas, mais que tentam cortar o pulso, mais que ficam postando lágrimas e chuva, molha o vidro da janela, mas ninguém me vê, elas não têm noção da missão e do chamado delas. Elas estão no mundo a passeio, por isso tudo entristece elas. Um dia eu pus um post no meu Facebook, tinha uma menina na janela chorando e dizia assim, uma palavra é capaz de estragar todo o meu dia. E atrás tinha uma senhora dizendo assim, embaixo tinha uma senhora dizendo assim, com um chute eu te derrubo dessa janela. Para de choramingar, para de ser azedo para quem está do seu lado. Quer choramingar, ser azedo? Existe um lugar para isso, grupo de apoio de Celebrando a Recuperação. Só que eu vou dizer uma coisa, você vai choramingar 1, 2, 3, 4 vezes, a partir da quinta a sua vida já vai ter mudado, você não mais vai chorar, você vai dar testemunho para que outras pessoas parem de choramingar também. Amém? Amém. É isso que Deus quer fazer na gente. Vamos aceitar, vamos deixar.
A gente precisa viver a nossa missão, cara. É urgente. Olha o que Spurgeon disse, uma frase muito macia e encorajadora. Um cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ele não deu terceira opção. Um cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então viver sua missão de vida tem mais a ver com descomplicar do que complicar. E esse mundo tenta complicar. Vamos descomplicar de 3 formas só para abrir esse conceito. Primeiro, saiba que Deus não listou tarefas para você no improviso. Ele alistou você para a missão dele. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Alguém pode trazer a prancha de surf que a gente separou ali? Vamos fazer uma ilustração. E eu espero que isso aqui marque a sua vida, de verdade, sobre o que é o nosso chamado, o que é o nosso ministério. O Julião está trazendo aí uma salva de palmas para o Julião. Julião, eu vou te pedir um favor. Eu vou deitar no chão de bruços, você vai botar essa prancha nas minhas costas e subir em cima dela. Mas não fica muito tempo. Quase trinquei a costela jogando futebol esses dias. Vai lá. Põe a prancha aí. Sobe em cima. Vai. Pode tirar, por favor. Acho que eu consigo sair daqui. Põe a prancha no chão agora. Qual dos dois você está vivendo? O seu ministério nas suas costas, o seu chamado nas suas costas, te pesando, e dói. Ou você em cima do seu chamado, tirando onda, no bom sentido. Uma salva de palmas. Isso aqui é Deus falando com a gente. Amém. Obrigado, Julião. Isso aqui é Deus falando com a gente. Deus ele não chamou a gente para ter um ministério pesado nas costas, porque Jesus dá um jugo que é suave e um fardo que é leve. Só que às vezes a gente, por necessidade de aprovação, para ver a palminha do pastor, para ver a pessoa que eu estou afim, olhar para mim com uma cara de que eu sou um potencial, a gente vai jogando peso nas costas. Daqui a pouco a gente está com essa prancha nas costas. E todo mundo em cima, não só o Júlio, meu líder de ministério, a pessoa que dá trabalho, meu colega que me ajuda a servir, o meu par, cooperador, e daqui a pouco pesa mesmo. Eu ouço a categórica frase, que vontade de largar tudo. Mas peraí, se existe um chamado para você, que na verdade, Deus não olhou você e falou assim, converteu, deixa eu arrumar um chamado para ele aqui. Não, a Bíblia diz em Efésios, Deus já tinha um rol de chamados. De antemão, ele já tinha vários chamados. Juventude para ir para o Haiti, juventude para ir para o Senegal, para Cuba, para Bolívia, para o Primavera, para São Bento, ok. Agora eu vou gerar pessoas para esse chamado. E ele fez você. Seu chamado é maior que você. Por isso você não pode dizer não para ele, porque se você abre mão dele, você está abrindo mão da razão para você ter vindo para a terra. Que vontade de abrir mão de tudo. Quem é você? Ministério Judas Iscariotes? Que é isso, gente? E sabe por que eu me preocupo? Porque tem gente que fala isso, que vontade de abrir mão da minha missão. E uma pessoa que fala isso é porque ela já pensou nisso. Se ela já pensou, se ela já falou, só falta fazer. Eu tenho mudado de atitude. Quando um jovem confessa isso para mim, eu falo, cara, vamos orar agora e arrancar essa palavra. Porque você pensou, você falou, só falta fazer. Só falta largar a fé. Então, o seu chamado é maior do que você. Por isso que o seu chamado mexe com você. Faz você acordar 3 da manhã para orar. Faz você jejuar. Faz você dizer não pro pecado. Faz você falar dele para todo mundo. Porque ele é maior que você, cara. Entenda isso. Não tente lutar contra isso. Senão você vai ficar com a síndrome da prancha nas costas. Deus te fez para surfar sobre o seu chamado, sobre a sua missão. Preparou para que andássemos nelas. Segundo conceito para a gente destrinchar aqui, entenda que identidade e autoridade estão fortemente associados. Identidade, quem eu sou em Jesus, não quem eu mostro ser, para os gatinhos e para as gatinhas da PIB em São José dos Campos e da Eleve, não. Não quem eu era no passado, porque Jesus me resgatou e me fez novo, amém? E não quem eu gostaria de ser. Quem você é hoje. Quem você é por essência. Olha o que a Bíblia diz em João 14, 12 e 13. Digo a verdade, aquele que crê em mim,
fará também as obras que tenho realizado. Fará as coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em 1 João 3,8, a Bíblia nos diz que o Filho do Homem foi manifesto para destruir as obras do maligno. O apóstolo João está dizendo isso. Filho do Homem, identidade. Missão, destruir as obras do maligno. Jesus também disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, em Lucas 19. Identidade, Filho do Homem. Missão, buscar e salvar o que estava perdido. Eu, você, a nossa família e aqueles que foi leve resgate vai alcançar hoje à noite. Amém? Identidade, missão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Identidade, Filho do Homem, Filho de Deus. Missão, não ser servido, mas servir. Por que Jesus não parava a missão dele? Porque ele tinha noção de quem ele era em Deus. Se ele não tivesse noção de quem ele é em Deus, quando alguém chamasse ele de Beelzebu, de comilão, de amigo de pecadores, ele pararia. Assim como muitas vezes nós paramos a nossa missão em meio às afrontas, em meio às decepções, em meio às críticas. Se você quer crescer no reino de Deus, prepare-se para as críticas. Para as bênçãos também, sinais, maravilhas. Se orar por mortos, eles ressuscitarem. Se orar por paraplégicos, eles andarem. Se orar por cegos, eles enxergarem. Mas prepare-se para as críticas também. Prepare-se. Você vai ter que ser bem resolvido na sua identidade. Estou abrindo meu coração para o meu MDA. Estou celebrando a recuperação. Estou na visão da igreja que Deus me plantou. Então vamos embora. Pode metralhar. Isso aqui é mais forte do que um colete à prova de balas. A transparência e a identidade são um colete à prova de críticas. Interessante que os críticos são os que menos crescem. Chega um momento que a gente tem que decidir, criticar ou crescer. Não dá para fazer os dois. Eu nunca vi um crítico crescendo, mas andando para trás, muitos. Hoje uma noite abandonar a crítica também, quem sabe. Talvez não somente a crítica em palavras, mas a mentalidade escrava que fica criticando mesmo em pensamento. Quem é o Felipe? Quem é ele para estar falando aí? Quem é ele com essa camisa de hora do rush, pensando que é alguma coisa? Deixa Deus ser um mensageiro para você, cara. Deixa Deus falar contigo. Se é Deus que está falando, receba, vai para frente, vai para cima. Enquanto você está julgando o interlocutor ou o meio do que Deus está fazendo, você perdeu tempo para obedecer, prosseguir e está lá na frente. Aí você reclama, que não está namorando, que não consegue abandonar os vícios, que ainda não foi em missões. Porque qual é o seu tempo entre ouvir e obedecer? Salmo de 119, o salmista diz isso várias vezes. Me apressarei e não hesitarei em obedecer os seus princípios. Lâmpada para os meus passos, para os meus pés, são a tua palavra, é a tua palavra. Qual é o seu timing entre ouvir e obedecer? Deus quer fazer com que isso seja muito rápido. Então, terceiro ponto para abrir o nosso coração é: não esqueça que a igreja é a única base de envio deixada por Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 16, 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nada contra instituições humanitárias, ONGs, agências, movimentos, mas Jesus não fez deles nenhuma base lançadora para missões. Jesus falou: a minha igreja, e vocês vão estar com a chave do reino. Que vocês desligarem aqui, desliga lá. Que vocês ligarem aqui, liga lá. Se você quer partir em missões locais, regionais, nacionais, internacionais, sem partir da igreja, carreira solo, você vai cansar no caminho e vai ficar para trás. E por isso Deus está te chamando, cara, acorda. Olha o tamanho da igreja que Deus te plantou. Olha o estilo, o jeito da igreja que Deus te plantou. Será que vale a pena você ficar aqui na PIB em São José dos Campos, no Eleve, e falando, a Hillsong, mas a Saddleback, que é uma inspiração, mas não é o nosso norteador. A Elevation, a Lagoinha, a Missão. Eu prefiro que você vá para lá logo.
Porque você ficar aqui e pensando com a cabeça lá, não vai dar. Mas você aqui, com a cabeça aqui, corpo, alma, coração e entendimento aqui, você vai voar. Amém? Você lá, 100% lá, você vai voar também. Mas você metade aqui, metade lá, a gente vai ver você no mesmo lugar, entrando e saindo. E eu não quero ver isso. Decida hoje. Decida hoje. É diferente admirar do que ficar em frente a um YouTube pedindo direções de vida. Nada contra ouvir pastores no YouTube, não. Mas eles nem me conhecem. Eles podem me dar uma direção geral sobre reino. Mas sobre igreja local, chamado e o dia de amanhã, eles não têm noção. Eles não vão abrir meu gabinete para mim. E ao fazer isso, você está colocando os pastores aqui um narizinho vermelho redondinho, você já viu? Porque são eles que estão orando por você, se entregando por você, renunciando por você, para que você viva a sua missão de vida. Nada contra YouTube, mas tudo a favor da igreja local, do pastor Marcos Madaleno, do Luiz Araújo, do pastor Fabiano Ribeiro, do pastor Carlito Paes, porque esses fecham comigo quando eu erro, quando eu sofro, quando eu sou incapaz e quando eu choro. Na hora que você estiver chorando, abre o YouTube para ver se ele vai secar as suas lágrimas. Na hora que você estiver perdido, sem direção, precisando de um abraço, tenta abraçar um monitor. Mesmo que ele seja LCD, não vai te saciar. Deus fez a igreja não somente digital, mas presencial, porque você precisa de gente ao seu redor. Então, essas três coisas descomplicam. Vamos para a mensagem, que é rápida, não se preocupe. Gênesis 32, 22, 31. Vamos ler um texto rapidinho? E agora o download vai vir. Olha a história desse cara. E a gente com ele muito se assemelha, tá? Eu e você parecemos muito com ele. Diz a Bíblia: naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres. Não é nisso que eu disse que vocês parecem com ele, tá bom? Talvez alguém ouviu, 2 mulheres? Gostei dessa igreja, cara. Vou ficar aqui. Só que era um outro contexto. Os homens tinham mais de uma mulher porque o povo de Deus precisava crescer rápido, popular e invadir a terra. Suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Vamos lembrar do que a gente falou no começo? Deus é perfeito, o plano é perfeito, mas os missionários são imperfeitos. Jacó era bem imperfeito, mas Deus pegou ele do jeito que ele estava e fez dele uma nação. Por isso hoje nós fazemos a caravana para Israel, por causa do que aconteceu na vida desse cara. Então, Deus não vai fazer através de você se você não deixar Ele fazer em você primeiro. Jacó fez até algumas coisas, mas depois que ele deixou Deus trabalhar nele, o que aconteceu através dele, marca a nossa vida até hoje, e por isso o Evangelho chegou até aqui também. Então escolha ser instrumento ao invés de impedimento. Quando você lembrar, faz essa oração. Ah, não sei o que orar, vou deitar, vou dormir. Ora pelo menos assim: Deus, faz de mim um instrumento e não um impedimento da tua vontade. Se eu não souber o que escolher, que pelo menos eu deite e durma e não fique enchendo a paciência dos outros e atrapalhando o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, amém. Às vezes por não fazermos essa oração, a gente dá com a cara na parede. Atrapalha o que Deus está fazendo na nossa vida e às vezes até na vida de outros. Então, para ser um instrumento de um plano perfeito, mesmo sendo alguém imperfeito, primeiro, valorize estar a sós com Deus. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E o texto termina dizendo:
e Jacó ficou sozinho. Quando você ficar sozinho, você e Deus, é aí que a transformação começa. Sabe o que está pesando um pouco na gente como corpo, para a gente voar no coletivo? Gente que é muito boa de vir no culto, muito boa de ir nas programações, muito boa de ir até no Eleve Resgate, mas não é boa de parar sós com Deus e falar com Ele. Você está fazendo algo, mas você não está vivendo tudo que você poderia viver. Muda a ordem. Primeiro está a sós com Deus. Jacó ficou sozinho. Aí essa história vai começar. É no meu tempo de solitude que eu descubro quem eu sou em Deus. E aí quem eu sou lá fora vai ser reflexo daquilo. Quer uma maneira para não viver com máscaras, mesmo que inconscientemente? Tenha um tempo a sós com Deus de qualidade mesmo. Deus, arranca de mim o pecado, arranca de mim o que é ruim. Eu vim para o teu reino não para ficar vivendo os prazeres da carne, mas para aproveitar desse banquete celestial que o Senhor tem para mim. Abre meu coração, luta contra você, esteja a sós com Deus. A base do que você for a sós com Deus vai refletir nas horas das maiores dificuldades do lado de fora. Quando você está firme na sua identidade com Deus, a sós com Deus, deixando Deus te confrontar e te trabalhar, no coletivo é só o reflexo. Deus ele não se relaciona com a gente, a priori, no coletivo, mas sim no individual. Então quem sabe na hora do culto, você levanta a mão, aleluia, yeah! Mas aí o seu quarto é um ambiente ou de desmaiar, ou de ficar na internet, ou até de pecar. Muda as prioridades, que seu quarto seja um ambiente de estar a sós com Deus. E que antes de você sair se abrindo com todo mundo, botando as suas tristezas maiores no Facebook, no Twitter, no Instagram, ou até mesmo no Orkut, que seria um pecado muito maior e o Orkut já não existe mais. Ainda bem, você vê que Deus é um Deus de provisão, o Orkut acabou, para que as pessoas não caiam em pecado. Mas está vendo? A gente é muito bom em se abrir em público, falar os defeitos dos outros, mas somos ruins em nos abrirmos com Deus e falarmos dos nossos próprios defeitos. Esse é o caminho do crescimento. Jacó buscou esse caminho. Na verdade, ele foi confrontado por esse caminho. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você, solteiro, não aguenta ficar sozinho com você mesmo, por que alguém teria que aguentar ficar sozinho com você? É uma pergunta base. Se você está quase se matando, está latindo no quintal para economizar com o cachorro, eu não entendo. Se você não aguenta ficar sozinho, está desesperado, a sua solução não é alguém. Você vai ser a murrinha na vida de alguém. A sua solução é deixar a sua identidade ser transformada. Porque quem tem noção da sua identidade e investe num tempo a sós com Deus, tem prazer em estar consigo mesmo. Quantos jovens aqui vivem consigo mesmo há 20 e poucos anos e estão apaixonados por si mesmo? Amém? Cara, goste de você. Goste de você. Na juventude tem um monte de gente, pensa que eu não sei, que detesta se olhar no espelho. Olha no espelho e se sente mal, se sente suficiente. E às vezes, na maioria delas, é o povo bonito que pensa isso. E aqui, um povo esmagadoramente bonito. Amém? Gente, eu não acredito nisso. Às vezes eu vou evangelizar as pessoas de baixíssima renda. Puxa, situação sofrida, não tem uma roupa boa para vestir, um jeito legal de se cuidar, é triste. Aí essas pessoas dizem assim, eu não vou na sua igreja não, o povo lá é muito bonito. Quase que eu gravo um vídeo dessa pessoa falando isso e passo aqui para a galera. Ó quem vocês são lá fora. Vocês estão dizendo que vocês são feios. Olha só, tem gente que não quer pisar aqui com medo da sua beleza. Uau! Use a sua beleza para que as pessoas venham. Segundo, pare de fugir. Pare de viver fugindo e lutando contra Deus. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Sabe o que é isso? O alistamento. O alistamento de Deus, ele já está liberado desde sempre, mas a gente enrola para receber esse alistamento para a nossa missão por muito tempo. E Deus quer dar isso para a gente. Mas se a gente fica enrolando, vivendo no pecado,
vivendo uma vida cristã improdutiva, perdendo as oportunidades de se servir ao banquete que Deus já deu, uma hora Deus vai ter que trombar a gente no meio da madrugada. Eu espero que seja uma maneira que não venha te ferir. Espero que não seja pela dor, mas que seja uma trombada no seu caráter. Jacó estava andando por aquele lugar. De repente, pum! Alguém tromba nele. E aí começa o alistamento dele. Por quê? Porque ele estava em fuga. Ele estava lutando contra Deus. Deus precisou trombar com ele para falar: "Oh!" Quando você vai começar a viver a sua missão verdadeira e parar de posar de ser alguém que você não é? Eu estou te alistando. Esse encontro define isso. Jacó, ele vinha fugindo há 21 anos. Ele fugiu de Esaú, seu irmão, no começo, e estava até ali fugindo dele, porque pegou a bênção no lugar dele. Ele fugiu um tempo de Labão, seu sogro, porque Labão quis se aproveitar dele, e ele vivia uma vida em fuga. E existe algo importante sobre a fuga versus missão. Não confunda missão com fuga. Não confunda. Tem gente que quando vê uma viagem de reação global, Haiti, Senegal, Cuba, fala assim: eu quero ir. Mas não é porque ela está resolvida na identidade dela, não é porque ela está bem com Deus aqui, não é porque ela resolveu as pendências dela aqui, é porque ela se sente uma porcaria. E ela vê essa viagem como uma chance dela sentir algo. Isso é fuga, isso não é missão. E lá no campo missionário vai dar uma OBO. Não confunda missão com fuga. Nós estamos lançando o passaporte de missões da Igreja da Juventude. E aqui você vai poder receber um carimbo, uma vez que você for no Primavera, outro no Eleve Resgate, outra que você for para a Casa Missionária em São Bento, quando você for para uma das cidades que a gente visita, quando você for como voluntário no Retiro Inspiração, várias coisas. Você vai começar a receber carimbos aqui. Aí quando tiver uma viagem top, a gente só vai dar uma olhadinha. Não, legal. Deixa eu ver se você vive missões ou se você está querendo fugir de você por benefício próprio. Ninguém vai fazer uma missão para tentar se encontrar, gente. É perda de dinheiro, de tempo, de oportunidade de abençoar quem está lá do outro lado. Se resolva bem aqui e vá na abundância para retribuir. Jacó, ele levou essa trombada porque ele estava fugindo. Ele não estava em missão. Ele pensava que estava em missão, mas ele estava em fuga. Olha só, nas fugas da vida, às vezes estamos tão distantes de Deus que pensamos estar lutando contra pessoas, mas estamos insanamente lutando contra o Criador. A gente acha que a nossa luta é contra carne e sangue, é o povo que não gosta de mim, é o líder que veio me tirar do ministério porque eu aprontei, é a pessoa que me botou no banco porque eu bebi cachaça. Não é isso. Certa vez um rapaz aprontou, ele era líder de célula, e eu tive que falar com ele. E eu falei: deixa eu só te explicar. Eu não estou vindo aqui tirar o seu cargo de líder de célula. Eu estou aqui vindo te avisar que você, ao fazer isso, tirou o seu cargo de líder de célula. E eu só vim dar notícia. Se não parece aquela música: estava a velha em seu lugar e veio a aranha lhe fazer mal. Tem gente que canta isso: estava eu em meu lugar e veio o líder me fazer mal. Não. É você que fez a caca. O líder só vai precisar limpar, ajudar você a voltar para o caminho e ainda botar outro no lugar. E aí você xingando liderança. Então, situações como essa, um líder, ele não vai tirar o seu cargo se você aprontou. Ele vai avisar que você tirou e ele vai te dar o caminho para voltar e se restabelecer naquele cargo. Essa conversa que eu tive, meu objetivo maior: como ser instrumento de Deus para que um caminho seja traçado para que esse menino volte. Não para que ele vá para longe, mas para que ele viva uma verdade. Pare de viver fugindo e lutando contra Deus. Às vezes nós pensamos que jogar algo para o alto vai nos aliviar. Se eu jogar o ministério para o alto vai aliviar. Se eu terminar o namoro eu vou crescer. Se eu pedir demissão eu vou crescer. Às vezes o que a gente precisa jogar para o alto não é uma função, mas a nossa oração. Você está louco para jogar uma função para o alto, mas você não joga a sua oração para o alto com a mesma intensidade. Joga o seu clamor para o alto, você vai ver a resposta imediatamente. E vai ver que o seu prazer não está em desligar uma função, mas está em desligar o seu lado escravizado na mente, o seu lado pecaminoso que insiste em atrapalhar na sua missão. Pense bem antes de jogar algo para o alto. Quem sabe a sua oração que precisa ir para o alto e ela nem está chegando lá, não passa nem do teto. Às vezes a gente pede para Deus levar um negócio que a gente acabou de pedir. Deus, dá, leva.
Não seja um bipolar espiritual. Todos nós vamos lutar contra a bipolaridade espiritual. Todos nós. Mas a gente precisa crescer nisso. Terceiro, confesse para Deus quem você realmente é. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Ué, peraí. Isaac não tinha abençoado Jacó no lugar de Esaú? Na verdade, Jacó roubou a bênção de Esaú e saiu. Mas de repente ele topa nessa experiência espiritual e fala assim: não vai embora enquanto você não me abençoar. Que coisa, cara, você já não tinha sido abençoado? Sabe por que Jacó estava pedindo para ser abençoado? Porque ele não foi abençoado em sua essência, ele foi abençoado em sua máscara. Ele foi abençoado se passando por Esaú, mas chegou a hora dele ser abençoado, e aqui está a autoridade. Chegou a hora dele ser abençoado sendo quem ele é. Talvez você virou um líder de célula por mostrar-se alguém que você não é na essência. Talvez você até entrou num relacionamento mostrando seu super crente gospel George Clooney cristão, não. E é hora de mostrar quem você realmente é. Porque a autoridade para a sua missão não vai ser dada sobre quem você pretende ser, sobre quem você mostra ser, mas sobre quem você realmente é. Chegou a hora de Jacó confessar quem ele é. O nome no Antigo Testamento tem um contexto de caráter e de missão de vida. E Jacó significava trapaceador. Ele nasceu tentando puxar o calcanhar de Esaú para ser o primogênito e receber a bênção. Está entendendo? Desde o ventre da mãe dele ele tinha uma tendência pecaminosa, como nós temos hoje. E ele era conhecido por ser trapaceador, trapaceiro. E aí Deus tromba com ele e fala assim: cara, qual que é o seu caráter? E aí ele tem que confessar: trapaceador, trapaceiro, suplantador. Não entenda isso aqui só como um nome sendo falado. Ah, fulano. Não, isso aqui é uma confissão. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós temos os pecados de todo mundo na ponta da língua, mas os nossos a gente demora para confessar. Chegou a hora de Jacó dizer qual é o pior pecado dele, para daí ele receber a autoridade. De um lado sai a confissão, do outro entra a autoridade de Deus sobre a minha essência, e não sobre uma máscara que eu tento mostrar para ser aprovado, para ser aplaudido, para os outros gostarem de mim. Não dá. Não há autoridade na vida de alguém que está em fuga. E Deus não tem missionários mascarados. Quarto e penúltimo, para a gente encerrar. Permita que Deus restaure sua identidade. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntou o meu nome? E o abençoou ali. Guarde isso no seu coração. A sua missão é pessoal, intransferível, e a sua identidade espiritual também. Não dá para transferir sua missão, nem sua identidade. Não dá para receber a identidade de outra, a missão do outro. Deus, ele te preparou para uma missão maravilhosa que ele tem para você. Algo cabuloso, muito maior do que você imagina. E você se contentando em viver a missão mascarada. Não. Interessante que Jacó significava trapaceador. E aí então, Deus fala: você vai se chamar Israel. Sabe o que significa Israel? Vitorioso com Deus. Ou seja, quando você tentar parar de passar os outros para trás, fazer do seu jeito, eu vou te dar um novo nome, e você vai ser não somente alguém que está com Deus, você vai ser um vitorioso com Deus. Chega de perder, chega de chorar, chega de ficar para trás, chega de ver o status dos outros atualizando e o seu nada. Deus tem uma vitória particular para você. Para você. Sabe qual é o maior inimigo para que você receba? Para que você não receba? Não é nem o diabo é o segundo maior inimigo, o primeiro é você mesmo. Quem sabe você está atrapalhando o que Deus quer fazer. Interessante que o homem disse que Jacó lutou com Deus e venceu. Jacó finalizou Deus? Deu uma guilhotina? Não. A Bíblia não diz que Jacó venceu na força. Jacó venceu essa luta quando ele disse que ele era Jacó, que ele era trapaceiro. Você está lutando com Deus, sabe como vencer? Se entregando e confessando. Na força do braço, não vai para lugar nenhum. O segredo da vitória de Jacó, para Deus ter dito isso para ele, foi o quebrantamento. Quer ganhar de Deus? Se quebranta, pois é um coração quebrantado e contrito,
o Senhor não resistirá. Amém? A Bíblia diz isso. Salmo 51, 17. Interessante que mesmo o homem não respondendo para Jacó o nome dele, Jacó falou assim: eu vi Deus face a face e sobrevivi. Ele pergunta para Deus: me fala o seu nome. Deus não responde. Mas depois ele fala assim: esse lugar vai se chamar Peniel, porque eu lutei, porque eu dei face a face com Deus e não morri, eu sobrevivi. Interessante esse princípio aqui. Há uma verdade escondida aqui dentro. Talvez então escondida assim. Ele não disse o nome para Jacó, mas Jacó falou que era Deus ali. Sabe por quê, cara? Porque uma experiência verdadeira e íntima com Deus não deixa dúvidas. Guarda isso. Uma experiência de transformação com Deus não te deixa pensando assim: ai, será que foi um demônio que relou em mim? Não. Quando é o Espírito Santo de Deus agindo e Deus está no negócio, não há dúvidas. Jacó falou assim: ele não falou o nome dele para mim, mas foi com Deus que eu tive nessa noite, e eu nunca mais vou ser o mesmo. Um verdadeiro encontro com Deus não deixa dúvidas, mas deixa fortes transformações. Quinto e último. Comece sua missão com um novo jeito de caminhar. Faltou o D aí. Comece sua missão com um novo jeito de caminhar. Olha o que o texto no verso 31 diz, e aqui a gente vai encerrar. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. A Bíblia diz que ele atravessou, e esse é o envio. Ele saiu de onde ele estava e ele foi. Porque ele foi alistado, ele recebeu sua autoridade, e aí ele então foi enviado. Essa tradução diz que ele saiu mancando. Mas eu gosto de uma tradução que diz que Jacó, a partir daquele dia, passou a andar diferente. Quando você dá face a face com Deus, cara, se abre o seu coração, o seu caráter, seus podres. Você decide deixar Ele se transformar e botar a identidade dele em você, você vai passar a andar diferente. Não é um livro de autoajuda que vai fazer acontecer. Não é andar perto de gente com patente top que você imagina. Não. Isso até ajuda. Mas um toque de Deus em você te dá autoridade e te faz andar diferente. Quantos aqui querem andar diferente nessa noite com Jesus? Confissão, o toque dele em mim, eu saio andando diferente, cara. Eu não apelo mais com as coisas que eu apelava, eu não caio mais para as coisas que eu caía, eu não fofoco mais o que eu fofocava, agora eu vou fofocar sobre Jesus. Você sabia? Jesus morreu e ressuscitou, cara, tem que contar da vida dele para você. É disso que eu estou falando. Andar diferente. Então Jacó ele foi tocado e abençoado por Deus, sua vida nunca mais se tornou a mesma. Ele recebeu um novo nome, uma nova forma de caminhar e o envio para a sua verdadeira missão. De um trapaceiro e fugitivo, ele passou a ser o pai das 12 tribos que formaram Israel. E através da tribo de Judá veio Davi, e através dessa linhagem veio Jesus, e através de Jesus veio você, cara. Tudo isso para que você fosse alcançado. Mal sabia Jacó que ao aceitar essa transformação nessa noite, a gente estaria sendo abençoado. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem coisa que se a gente não decidir mudar e melhorar, tem gente que está esperando ser abençoado e salvo até hoje. E o evangelho não chega para eles, a cura não chega para eles, uma palavra não chega para eles. Porque a gente, cabeça dura, não quis ser mudado no interior primeiramente. Quando você muda algo em você, mudança chega em outras pessoas também. Talvez alguém está chorando em São José essa noite, porque você ainda não chegou nela. Talvez você falou, olha, eu venci o pecado sexual, e eu preciso te dizer que há vitória sobre isso. Essa pessoa vai acreditar no seu testemunho e vai vencer também. Olha, eu venci a luta contra Mamon, a dificuldade de dizimar, ofertar, fazer o reino avançar através de Imagine. Eu venci. Puxa, cara, dá para vencer. Sabe que quando algo é mudado em você, nunca para em você, sempre vai chegar em mais alguém. Amém? Isso é bom demais. Missões começa aonde você está e termina onde Deus quiser. Onde começa missões? Aqui. Onde termina? Sei lá. Onde Deus quiser. Onde Ele quiser, a sua missão vai se cumprir. Então eu gostaria de encerrar. Eu sei que essa é uma mensagem confrontadora, mas é para o seu bem. Deus ele é o primeiro a não aguentar te ver vivendo, limitado em algumas áreas. Pensa que é só você e os seus líderes? Isso parte do coração de Deus.
Interessante que a Bíblia cita, por exemplo, em Deuteronômio 9:27, lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. E, por exemplo, 1 Crônicas 29:18, ó Senhor Deus, de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel. Ora a Bíblia cita ele como Israel, ora a Bíblia cita ele como Jacó. Sabe por que isso? Porque Deus, Ele não é só o Deus dos seus acertos, da sua força, dos seus dons. Ele é o Deus das suas fraquezas, das suas dúvidas, dos seus medos, de quando você chora sozinho em casa, de quando você se sente tentado pelo pecado, de quando você se sente como jogando tudo pelo alto. Ele é Deus quando você é Israel e vitorioso, mas Ele é Deus em você quando você é Jacó, limitado, trapaceador, carnal. Ele é Deus em você nos momentos de força, mas Ele é Deus em você nos momentos de fraqueza também. Por que você está correndo dele nos momentos de fraqueza, cara? Nos momentos de fraqueza a gente tem que correr para Ele, é para Ele. E o convite é hoje. A sua fraqueza não vai passar por correr dele, mas é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Quer ver o tanto que Deus é poderoso? Não tenha medo de se mostrar fraco para Ele. A gente tem a tendência a se mostrar forte demais para os outros, e a gente faz uma propaganda enganosa de quem a gente realmente é, e a gente põe Deus do lado de fora. Mas quando a gente decide mostrar o nosso lado limitado, puxa, foi mal, eu pequei mesmo, puxa, eu falhei mesmo, puxa, eu estou com medo, puxa, eu falei mal de você, puxa, eu te desonrei, puxa, eu pequei. É com esse que Deus quer tratar, é com o seu lado fraco. Interessante que o povo não ficou conhecido como o povo de Jacó. Ninguém fala, vou pegar um voo para a caravana para Jacó. O povo ficou conhecido como o povo de Israel. Sabe, o seu legado, da sua missão de vida, não vai deixar a marca e não vai contaminar com aquilo que você foi um dia. Mas o legado dos seus discípulos, do que você fizer, do que Deus te usar para fazer na sua missão, vai ser o seu legado de acerto, de renovação, de transformação. Tem a ver com o que você é na sua vida nova. Não tem medo não. Mas eu já fui chamado disso, eu já tive esse apelido, eu já tive essa reputação. Apresenta o Dani para a sua reputação. Dane-se. Sério, cara. Se Deus tem teu caráter, o que importa a sua reputação? O que é o seu caráter hoje vai ser a sua reputação amanhã. E logo ninguém vai lembrar nem da sua reputação de ontem. Trabalhe o seu caráter. O seu caráter é a base para a sua missão. Se renda. Deixa Deus te dar um novo nome, um novo caráter hoje. Não foge hoje não. O dia é hoje. Deus marcou tudo isso para você hoje. Imagina você marcar uma festa de aniversário e o aniversariante não ir. Não é chato? Deus marcou uma renovação de nome, missão, caráter, autoridade, depois o alistamento e o envio. Hoje. Não deixa Deus falando sozinho não, cara. É com a gente. Isaías 62:2 diz assim: as nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. E a Bíblia diz em Apocalipse 2:17: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, no qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Não é um curso teológico somente, não são as palmas das pessoas, é abrir o seu coração e seu caráter, para deixar Deus tocar, onde médico nenhum pode tocar, onde medicamento nenhum pode agir, te dar um novo nome, e você começar a viver de verdade a sua missão. Feche seus olhos no seu lugar. Tem gente que entrou aqui se sentindo a passeio nesse mundo. Outros entraram aqui se sentindo um saco de pancada nesse mundo. Jesus está aqui dentro hoje para te fazer vitorioso com Ele. Eu gostaria de fazer um convite que na verdade é um privilégio. E é aquilo que você mais quer no fundo do seu coração e talvez você não sabe expressar. E esse convite é você
se render a Jesus. Deixar Ele ser seu Senhor, deixar Ele ser seu Salvador, deixar Ele fazer. Chega de lutar contra Deus, cara. A melhor maneira de lutar contra Deus e vencer é se render, é confessar.